Olá, querido aluno que vai fazer MPU. Esse vídeo é instrutivo, vai mostrar exatamente o caminho que você precisa trilhar para conseguir a sua nota de aprovação com essa dissertação argumentativa FGV. Então assiste até o fim, porque esse vídeo ele vai dar o passo a passo do que você faz para ter uma boa chance e conseguir fazer da redação o seu elemento central para você conseguir o seu objetivo, que é a sua aprovação, levando em consideração que essa vai ser a fragilidade de boa parte dos candidatos. Então, eu não vou perder muito tempo, não. Eu vou ser bem objetivo com você. Então, presta atenção aqui. Tem um caminho a ser trilhado. E eu quero que você entenda que o caminho a ser trilhado é aquele caminho que é trilhado por aquele candidato que consegue tirar uma nota muito boa. E, para isso, a primeira coisa que você precisa fazer é ter um objetivo nessa questão discursiva. Que objetivo é esse? Seguir o líder. Ou seja, aquele candidato competitivo que tem grandes chances de aprovação. Quem é esse candidato? Aquele candidato que vai conseguir 9 pontos em 10, ou seja, 90% de aproveitamento nessa prova. Ele é o nosso modelo, então é ele que a gente vai seguir. Então, presta atenção, porque eu vou dar o passo a passo para você conseguir seguir o líder e chegar junto com uma nota bem competitiva e com grandes chances de transformar a redação num elemento importante para você conseguir o seu objetivo. Primeiro passo que é fundamental é você conhecer o edital. Boa parte dos candidatos passa pelo edital de maneira olimpicamente, né? Olha ali, e cai redação. Ai, que chato, tem que fazer redação. E deixa a redação para o final. Lembra que o competitivo, ele começa pela redação. A redação não é a última coisa que você vai fazer. Você está protelando. Você conhece o verbo protelar, né? Dando aquela barrigada, empurrando isso para o final. A redação tem de estar entre as primeiras coisas que você vai fazer. É isso que o competitivo já está preparando. Não adianta você esperar maio para fazer a primeira redação. Não, você precisa começar antes e já assegurar essa nota. É a primeira grande informação que eu tenho para dar a você hoje. Você tem de começar pela redação. E começar com a parte teórica, para depois você fazer o treinamento. Sem treinar a redação, não adianta. Então, não adianta você me dizer assim, prof, eu leio bastante, professor. Ler desenvolve a habilidade de ler. Você só desenvolve a habilidade de escrever escrevendo. Mesmo que você seja um bom produtor textual, fazer um texto sob pressão em 1 hora e 15, observando os critérios de correção da prova, ou seja, o olhar do avaliador, que é isso que é importante que eu vou falar para você agora, hein? O olhar do avaliador, ele vai seguir o roteirinho dos critérios, legal? O olhar do avaliador, seguir esse roteiro, saber qual é a estrutura dissertativa, o que é avaliado, basicamente, tudo isso é extremamente importante. E se a gente pegar o exemplo do CNU, vai verificar claramente que muitos candidatos que são bons produtores textuais, eles não conseguiram aquela nota de aprovação porque não conheciam esse gênero de texto que é a redação em concurso público, porque é uma especificidade, gente, é diferente do que você fazer uma tese, é diferente de você fazer uma dissertação para o seu mestrado, um TCC, isso é outro mundo, é um gênero que possui um regramento e um olhar desse avaliador, que vai ser justamente aquele que vai nos dar a nota que a gente tanto precisa. Então, primeiro passo, eu tenho que conhecer o edital e saber quais são os critérios pelos quais eu serei corrigido. Então, vamos dar uma olhadinha nisso. Primeira coisa, gente, vamos lá. Olha só, são 40 pontos que você vai concorrer a 40 pontos da redação. Então, a nota é de 0 a 40. Então, presta atenção agora em mim, presta atenção em mim agora. Olha só, toda a prova, contando a parte objetiva e a discursiva e a redação, vale 120 pontos. Desses 120, 40 pontos é a redação. Bacana? Entendido isso? Significa dizer que 1/3 de tudo vai ser a redação. Então, não adianta você ficar fazendo simulado, baixando a aulinha gravada, assistir o professor falando, se você não ter a base teórica e depois a base prática, com uma correção legal de quem está acostumado a corrigir provas de concurso, em redações de concurso público. Legal? Então, vamos lá. Vou dar uma examinada aqui, vou dar uma papirada nos critérios e a gente vai ver que são 2 grandes grupos. A primeira parte vale 28 pontos e a segunda parte 12 pontos, somando, dá os 40 pontinhos. Legal? A abordagem do tema é a seleção de argumentos. Então, como é
como se dá a argumentação. Isso é bem importante, né? Primeiro, o que é argumentar? Que tipo de argumento? Então, é isso que a gente vê ao longo do curso. O que é argumentar, gente, né? O que é o argumento? Eu posso dar um argumento causal, eu posso dar um argumento temporal, eu posso fazer argumento comparativo. Legal? Isso é argumentação. Não me venha com argumentos pré-prontos daquelas redações esqueleto aí, desses gurus da redação que nunca fizeram uma redação na vida, nunca ensinaram redação na vida, só porque passaram em prova de concurso público, viraram professor, né? Então, não é assim que a coisa funciona. Ora, não adianta eu ficar citando filósofos, isso é Enem, gente. Não, argumentar é outra coisa, tá? Não é só você botar repertório, isso só não basta, é muito mais do que isso. Argumentar é mais do que isso. Então, eu mostro as estruturas e os tipos de argumentação que a gente pode fazer. Isso é a abordagem ao tema, se você está argumentando dentro do tema. E a progressão semântica é como você liga um argumento ao outro, que são os argumentos precisam ser completos, né? Ó, o segredo da redação são as ligações. Como você liga uma coisa a outra, sem dar pulos, por exemplo. Legal? Essa parte, ela é mais subjetiva, né? O que é um bom argumento, o que é progressão textual. A segunda parte, ela é mais palpável, a seleção de vocabulário, se você está usando um vocabulário próprio dentro daquele campo de significado, se você não está usando coloquialidades, palavras ou impróprias. Legal? Então, que tipo de vocabulário você está usando? E a última parte é a norma culta. O que a gente entende por norma culta? Toda a parte de ortografia, legal? Então, o uso do hífen, acento, tá bom? Correta grafia da palavra, se é com cedilha, se é com dois S, e depois a sintaxe e a morfologia. Ou seja, vírgula, crase, concordância, regência. Cada erro que você cometer aqui, você perde 0,8 pontos. Então, olha só a tragédia. Então, se você cometer 10 erros, você perde 8 pontos, ou seja, zera essa parte de norma culta. Legal? E eu não preciso dizer o que isso pode significar. Logo, quando você estiver treinando para mim, eu vou corrigir sua redação, eu vou ver quais são os seus erros, e aí qual vai ser o nosso trabalho? Verificar, por exemplo, você está errando vírgula, todo mundo erra vírgula, mas o que exatamente você está errando em vírgula, para a gente poder combater esses erros de vírgula e diminuir a incidência de erros. Quando você fizer o recurso administrativo tem que ser e todo mundo vai fazer, e você precisa fazer o recurso administrativo para conseguir uma notinha a mais, ter essa chance, essa oportunidade. O recurso administrativo ele vai ser feito baseado nesses itens aqui. Legal? Abordagem do tema, progressão textual, seleção vocabulário e norma culta. São esses itens aqui que vão determinar o recurso administrativo. Quem estiver fazendo meu curso, quem estiver comigo, evidentemente vai ter preferência para eu atender e fazer recurso administrativo. Legal? Sou eu mesmo que faço recurso administrativo, pontualmente. Aí você vai entrar no meu WhatsApp, nós vamos conversar para ver quais são as suas dificuldades, o que dá para melhorar aí. Seleção vocabulário, olha, eu acho que a nota aqui foi ruim. Norma culta, vamos ver quais são os erros, ver se a nota realmente está correta. Você vai mandar a redação, eu vou examinar a sua redação, verificar se há possibilidade de melhorar a nota, e aí, havendo possibilidade, a gente entra com recurso administrativo. Então, primeira coisa que é fundamental é justamente conhecer os critérios de avaliação. Se você está entrando nesse jogo, você precisa conhecer os critérios de avaliação da sua redação. Segundo ponto, eu vou usar, sempre a gente precisa usar aquilo que a sala de aula nos ensina como legal. Você recebe, ao fazer meu curso, uma apostila com toda a base teórica. Então, professor, o que é uma dissertação argumentativa? Eu vou mostrar para você detalhadamente o que é essa dissertação argumentativa nesse material, que é a minha apostila. Sala de aula, gente, aquela coisa bem tradicional de sala de aula que funciona maravilhosamente bem. Você precisa ter um documento, material, para seguir o roteirinho das aulas, senão você se perde, né? Então, o que é uma dissertação? Eu começo, por exemplo, com aqueles problemas mais comuns. Como é que são as margens? Qual é a letra? Como é que eu retifico? Quando eu erro, como é que eu arrumo? Precisa de título? Não precisa de título? Qual é a estrutura do texto? Como é que eu formato períodos e parágrafos? Isso é muito importante, hein? Como é que eu construo o parágrafo? Quantos períodos tem que ter o parágrafo? O que é uma estrutura dissertativa? O que é essa norma padrão? Exemplos. O que é a coesão textual? Isso é bem importante. Outra coisa, o que é uma redação convencional, essa dissertativa argumentativa, da dissertativa expositiva? Legal, isso é bem importante, porque é uma questão teórica que é central para a gente mostrar o que é exatamente a argumentação.
porque o ponto na argumentação, o primeiro item ali que você viu é a argumentação. Então, eu preciso entender o que é argumentar, os tipos de argumentação. Aí, aqui é um exemplo de dissertações, um exemplo de proposta de texto. Eu mostro a diferença entre a expositiva para a dissertativa. Eu tenho aulas aqui complementares para você poder olhar qual é o conteúdo. A questão do vocabulário, como é que é o vocabulário? Versatilidade, a informatividade, a adequação à proposta, que são critérios que caem em qualquer banca de concurso público. Dou um exemplo para você aqui, um exemplo de redação, de proposta de redação, está aqui um exemplo de proposta de redação, e mostro o exemplo, comento com você, mostro exemplos de coesão textual, enfim, os problemas mais comuns, né? Dou elementos coesivos de dúvida, de resumo, de certeza, ênfase, legal? Quais são os critérios que zeram a redação? A questão da clareza, isso é bem importante, legal? Então, eu discorro sobre a clareza. E a segunda parte dessa apostila é a parte prática, olha aqui, que é a questão da produção textual, legal? Então, eu dou uma proposta de redação e monto passo a passo. Ó. Primeiro passo, compreensão da proposta. Segundo passo, a gente vai olhar a estrutura do texto. O que é proposta? O segundo passo, a construção do banco de ideias. Legal? E depois, o terceiro passo, como eu estruturo o texto, e aí eu monto, aqui está a estrutura do texto dissertativo, ó, cada parte aqui, e depois eu monto um texto para você, ó, monto prontinho o textinho para você poder trabalhar esse texto. Legal? Então, olha, detalhadamente, é assim que a gente tem de trabalhar. Você tem que dominar essa parte teórica. Não adianta assim, ó, eu vou fazer a redação logo. Não, você precisa primeiro passar por todo esse processo aqui, para depois você, então, ir para a prática. E a prática, professor, como é que funciona essa parte prática? Bom, agora vem a parte prática que é bem legal, que é como eu preparo, como eu faço a proposta de redação e como você vai trabalhar. Você vai ter a oportunidade de fazer a redação para mim, legal, olha que bacana, você vai poder a oportunidade de fazer a redação para mim via Classroom. Está aqui, ó. Então, montei para você um Classroom, que é uma outra ferramenta para a gente se aproximar, para eu poder discutir com você. Legal? Então, tem um Classroom aqui com materiais que eu vou atualizando a respeito do MPU. Os erros mais comuns, as dificuldades, aqui. E eu tenho, dentro desse Classroom, já proposto para você 2 teminhas de redação. Se a gente entrar em atividades, eu tenho 2 teminhas de redação. Olha lá, o primeiro teminha, mudanças climáticas. Eu vou clicar aqui, vai abrir o teminha, está aqui. E você vai olhar o tema, interpretar a proposta, seguir o passo a passo, aquele que eu ensinei para você, e enviar esse teminha de redação via Classroom. Eu corrijo, no máximo em 2 dias, e mando para você detalhadamente corrigido, para você justamente verificar, avaliar quais são os seus erros e as suas dificuldades. Legal? O segundo tema está aqui, ó, o impacto das novas tecnologias. Ó. São temas atuais, portanto, temas da atualidade, que são aqueles temas que estão lá no edital do MPU FGV, que são temas da atualidade. Então, a gente vai discutindo temas da atualidade para conseguir esse objetivo. Ora, se a gente passar pela compreensão exata dos critérios de redação e o edital, examinar a parte teórica, fizer os treinamentos convenientemente e saber onde a gente está errando, legal? Você fez todo o passo a passo para conseguir, com 2 horas na semana, fazer toda a compreensão do que é essa dissertação, que serve para qualquer concurso, e mais especificamente FGV. E mais do que isso, tem um presentinho ainda para você, que são aulas sobre as questões objetivas de língua portuguesa da FGV, que você vai encontrar nesse curso, já prontinho para você, ali naquela parte toda de FGV, em que eu falo só sobre a FGV. Então, tudo isso voltado para atender você nas suas necessidades. Mas a redação exige de você a prática. Se você tem dificuldade na produção textual, se você não treina a redação há muito tempo, você precisa fazer isso imediatamente com o professor que entende a sua dor, que está acostumado a se debruçar do lado do aluno, a construir textos que ajudar você a superar essa dificuldade e conseguir o seu objetivo. É para isso que a gente está aqui. O professor está aqui para ensinar e para ajudar você a construir o seu futuro. Então, vem comigo. Vamos junto.
Então está na hora de resolver definitivamente esse problema da redação no dia da prova. Né? A gente precisa tirar uma nota legal. Olha só, a gente tem uma oferta. Quanto você acha que custa um curso desse? Que você tem atendimento individual, você tem a correção da redação feita pelo professor, material didático, aulas gravadas, mais de R$1.000. O preço de lançamento está R$ 699, mas para a galera do MPU, a gente está fazendo um pacote bem promocional, bem diferente, R$ 297, tudo incluído. O que você acha disso? Pois bem, você pode fazer em 12 vezes de R$ 29, uns quebradinhos. Isso dá menos que um hambúrguer por mês. Portanto, é a hora de você resolver definitivamente e ter atendimento individualizado com o próprio professor. Quer mais informações? Então clica aqui, entra aí e tamo junto.